Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenda neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles que nos acompanham neste programa A Luz da Fé. Saúdo-vos com muito afeto e amizade. Sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e continuamos esta Luz na Fé, semana após semana, para continuarmos a compreender a beleza dos sacramentos. Dissemos nos últimos programas que o número de sacramentos são 7, dividem-se em 3 grupos. Os 3 primeiros, batismo, confirmação e Eucaristia, são da iniciação cristã. O segundo grupo engloba da penitência e da Santa Unção, são sacramentos de cura, e depois os últimos 2, a ordem e o matrimónio, que são sacramentos de comunhão e de serviço. Já vimos particularmente 2, o batismo e o que ele representa para nós, a confirmação, que é no fundo completar esta realidade do batismo, e agora vamos entrar mais em fundo no sacramento da Eucaristia, que apesar de ser entre os 7 sacramentos, podemos dizer que é o mais profundo, o mais importante, porque é onde o próprio Jesus se torna também sempre presente, nessa forma tão profunda que foi a sua dádiva de vida na cruz. Portanto, a Eucaristia é de alguma forma tornar presente o Calvário de Cristo na Terra. Então o Catecismo começa por nos perguntar o que é a Sagrada Eucaristia. Esta palavra Eucaristia vem do grande momento de ação de graças. A nossa missão, e todos nós como cristãos mais conscientes, sabemos que rezar é dialogar com Deus, mas a oração deve ter também uma certa hierarquia. Começamos por louvar o Senhor, porque Ele é Deus e nós somos criaturas, e o louvar significa reconhecer essa grandeza insondável do amor de Deus por nós, e depois damos graças, em segundo lugar. E só em terceiro lugar é que pedimos, naturalmente. Este dar graças por aquilo que Deus faz por cada um de nós. Então, a palavra Eucaristia vem exatamente desse momento de agradecermos ao Senhor o ter dado a vida por mim e por cada um de nós. Sempre que nós olhamos para a cruz que significa de facto essa entrega de Cristo, né? Ela revela-nos esse amor incondicional de ter dado a vida quando nós éramos pecadores. E só naturalmente nesta perspectiva é que nós conseguimos viver a Eucaristia como ela deve ser vivida. E por isso o Catecismo, embora na versão do Catecismo no seu todo dedica vários números, desde o 1322 ao 1324 e depois o 1409, particularmente estes 3 grandes momentos de blocos, fala-nos exatamente de forma mais alargada, mas aqui no Eucat apresenta-nos uma resposta muito sintética. O sacramento em que Jesus Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue, Ele próprio, por nós, para que também nos entreguemos a Ele em amor e nos unamos a Ele na Sagrada Comunhão. Assim, nos ligamos ao corpo único de Cristo e à Igreja. A Lumen Gentium, um dos documentos do Vaticano II, no número 11, diz claramente que, participando no sacrifício da Eucaristia, que é
a fonte e cume de toda a vida cristã, oferecem a Deus a vítima divina e oferecem-se a si mesmos com ela. Portanto, quando nós participamos na celebração da Eucaristia, nós estamos a tornar presente, e Jesus torna-se presente naturalmente na pessoa do presbítero, do bispo, daquele que preside, mas é Jesus que se torna presente para se imolar. Ou seja, temos que perceber este sacramento no contexto em que ele foi instituído. Quando Jesus está prestes a dar a sua vida por nós em Jerusalém, sabendo que ia ser entregue, que ia ser maltratado, aliás, por 3 vezes ele faz esse anúncio com muita clareza aos apóstolos, ele agora quer, na ceia, na véspera desse momento, aliás, é depois da ceia que ele é preso e começa todo aquele processo de julgamento, a culminar depois com a sua paixão e morte na cruz, mas nessa ceia Jesus quer perpetuar esse momento da entrega. No dia seguinte era o seu corpo que ia ser imolado, o seu sangue que ia ser derramado na cruz. Ele agora quer que nós possamos tornar presente e estarmos presentes em cada Eucaristia, eu mesmo é que dizer estar no Calvário. Então Jesus quis perpetuar essa entrega através da Eucaristia, dizendo-nos, num pedaço de pão e numa taça de vinho, no cálice, que quem comer esse corpo e beber esse sangue também está naturalmente a tornar-se outro Cristo. Porque, no fundo, a nossa participação na Eucaristia não é um ato de mera presença, digamos, como quem vai assistir a alguma coisa, não. Eu, quando participo na Eucaristia, eu torno presente esta comunhão com Cristo. Quando eu comungo Cristo, é Cristo que se vai transformar em mim. Ou seja, é muito importante este sacramento para nós. Porquê? Porque ele permite, não que esteja preocupado com as vezes, não é, em que participei, se bem que todo cristão consciente sabe que não pode passar um domingo sem a Eucaristia, nem os dias santos, e, se possível, mesmo à semana, porque não estarmos com os amigos, não é? E estarmos com este amigo especial que é Jesus Cristo. Então a nossa participação na Eucaristia não é apenas por marcação para picarmos o ponto, desculpem-me a expressão, mas é efetivamente para eu me deixar transformar por Jesus. É essa a grande beleza da Eucaristia. Até porque a palavra de Deus, que é proclamada, como iremos ver daqui um pouco, essa palavra vai-me transformar, não é? Diz a carta aos Hebreus que a palavra de Deus é como a chuva que cai na terra, não se evapora sem primeiro transformar a terra. Ou então, uma expressão mais forte, é como uma espada de 2 gumes que perpassa, não é? Que perfura e que não volta a sair sem transformar. Então nós somos convidados a esse encontro com Cristo para nos deixarmos transformar por Ele. É esse o sentido pleno da Eucaristia. Então eu agradeço a Jesus, dou-lhe graças por essa entrega incondicional, sem reservas, e procurando entregar-me eu também a Ele, para que seja mais dele do que meu, seja mais Ele no meu dia-a-dia, e não só sendo eu mais parecido com Cristo, também sou capaz de ver os outros mais com os olhos de Jesus Cristo. Então reparem, não se trata de assistirmos à missa, não se trata de cumprirmos meramente um ritual informal, mas trata-se de nos deixarmos transformar por Jesus Cristo. Participar na Eucaristia tem exatamente este condom de deixar que esta palavra viva, que atua na nossa vida, este corpo e sangue do Senhor que nós comungamos na Santíssima Eucaristia, seja então esse penhor, essa fonte e esse cume. Reparem, é fonte porque vem de Deus, não é? Alimento-me. Quando nós temos sede, vamos à fonte, não é? Agora não precisamos, temos água já em todos os lugares, canalizada em todas as casas, e temos também acesso à água já em qualquer lado, pronta para beber. Mas quando não havia estas possibilidades, tínhamos que ir à fonte. E a fonte era esse sinal, esse lugar onde jorrava água límpida, fresca, sempre agradável. Pois a Eucaristia é ir a essa fonte, não é? Que nos transporta para o cume, isto é, se nós nos alimentarmos verdadeiramente da Eucaristia, não só da palavra, mas do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, naturalmente que nós estaremos a caminhar para esse cume que é
para o ato de amor maior que é naturalmente Jesus Cristo. Por isso, desde sempre, e como li naquele texto, há momentos da Lumen Gentium, esse documento do Vaticano II, a Eucaristia é fonte e cume da vida cristã. Portanto, transpõe-nos sempre para Deus e leva-nos sempre para Deus e faz de nós, de facto, muito mais uma comunhão com Deus. Há aquela frase de São Paulo, que é subejamente conhecida, mas que se aplica aqui perfeitamente, que é que no fim da vida de cada um de nós, e o fim da vida de cada um de nós, o fim da vida terrena, entenda-se, pode ser mais breve ou menos breve, não é? Pode ser na juventude, pode ser na idade adulta, pode ser até na infância, mas que a vida, que de facto possamos dizer como São Paulo, para mim viver é Cristo, não é? E portanto, e depois já no fim da vida diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quem dera que essa certeza de Paulo também nos pudesse estar bem consciente em cada um de nós, porque nós exatamente participamos na Eucaristia, não por obrigação, mas por amor e para que naturalmente possamos também deixar-nos transformar por Ele. Quando é que Jesus instituiu a Eucaristia? De alguma forma já foi falando disso, não é? Nesse momento grande da sua entrega na cruz, não é? Ou antes de se entregar na cruz, Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia na véspera da sua morte, na noite em que ele ia ser entregue. O primeiro texto da Sagrada Escritura que nos fala desta realidade é exatamente São Paulo na carta aos Coríntios. E reparem que São Paulo não fazia parte do grupo dos 12, portanto não esteve presente nessa ceia pascal, mas é de facto o primeiro a escrever sobre ela. O que é que significa? Que desde o momento da ceia pascal, os apóstolos que estiveram presentes gravaram de tal forma essa realidade que começaram a fazê-la todos os dias, a celebrar a Eucaristia diariamente. De tal forma que as palavras e os gestos de Jesus ficam bem gravados em todos. Reparem que no livro dos Atos dos Apóstolos nós encontramos a expressão fração do pão. Mas daqui a um bocadinho veremos os muitos nomes que a Eucaristia pode ter, mas esse gesto de partir ficou muito gravado na memória. Então São Paulo, depois do começo da sua conversão, embora a gente diga que ele se converteu no momento em que vai a caminho de Damasco, é mais correto dizer que ele começou a sua conversão, porque ninguém se converte de um dia para o outro e fica arrumado à conversão, não. Isso não é possível. Há conversões mais radicais, isto é, pessoas que, como o caso de São Paulo, imaginemos ontem, eram contra a Igreja, eram contra Jesus Cristo e amanhã já são a favor de Jesus. Essa é a grande conversão que aconteceu naquele momento, como sabemos, quando São Paulo vai a caminho de Damasco. Mas foi o princípio da conversão, portanto, a conversão não aconteceu naquele momento, ficou ali estanque, não. Já está convertido, já está santo, não. São Paulo tem consciência que teve que fazer um caminho de fé, de espiritualidade, para perceber, na realidade, a sua grande identificação com Jesus Cristo. Mas é verdade que, não estando no grupo dos 12, não estando presente na ceia pascal, ele, das vezes que vai participando, recorda essas palavras de Jesus e por isso diz aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 a 25, diz o seguinte: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Ora, estas palavras de Paulo, reparem, não as escutou diretamente da pessoa de Jesus Cristo, mas das assembleias, das Eucaristias em que ele participou. Então estamos a ver que as palavras de Jesus ainda hoje permanecem intocáveis e cada Eucaristia nós repetimos
as mesmas palavras do próprio Jesus. E São Paulo, antes de aparecer nos Evangelhos, aparece nesta carta de São Paulo, porque é a primeira vez que se fala no Novo Testamento desta realidade de fé, que é a Santíssima Eucaristia. Então, Jesus instituiu a Eucaristia na véspera da sua morte, quando se reúne com os apóstolos na chamada Sala de Cima, no cenáculo, em Jerusalém, para a chamada Última Ceia. Não é? A Última Ceia, porque foi a última vez que Jesus ceou, comeu, digamos assim, com os apóstolos. Nesta Última Ceia, instituiu a primeira Eucaristia. Portanto, a primeira Eucaristia acontece na Última Ceia e, a partir daí, os apóstolos nunca mais deixaram de celebrar a Eucaristia e a Igreja continua a fazê-lo, sempre com este ponto central, apesar de ter havido mudanças na liturgia, como sabemos, particularmente no Vaticano II. A essência, o núcleo duro da Eucaristia, que é a liturgia eucarística, como sabemos, essa mantém-se sempre desde o tempo de Jesus Cristo. Mas mais à frente veremos esse pormenor. De que forma Cristo instituiu a Eucaristia? Então São Paulo já nos disse, não é? Tomando o pão, deu graças, tomando o cálice. Portanto, volto a repetir, os versículos 23 e 25 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, são a forma clara, porque São Paulo é fiel a essa palavra de Jesus, em que nos mostra, de facto, como é que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia. Esta antiquíssima narrativa sobre os acontecimentos na sala da Última Ceia é do apóstolo Paulo, que nem foi testemunha ocular, mas restou o que a jovem comunidade dos cristãos guardou como mistério sagrado e celebrava liturgicamente. Portanto, São Paulo vê pelos outros, aprende com os outros e, naturalmente, é ele que dá a conhecer com muita fidelidade estas palavras. Reparem que não é novidade para muitos de nós, certamente, mas pode haver alguém que não tenha esta certeza. A Sagrada Escritura, tal como nós a temos, foi primeiramente passada toda oralmente e só depois é que se começa a escrever. Portanto, para terem uma ideia, o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é escrita por volta do ano 52. Ou seja, em números redondos, tendo presente que Jesus morreu aos 33 anos, portanto no ano 33 da nossa era cristã, até ao ano 52, são 19 anos, não temos um único texto do Novo Testamento. Portanto, nas Eucaristias, como compreendemos agora, o que é que se liam? Textos do Antigo Testamento, que era o normal para o povo judeu, não é? Eram os textos conhecidos e naturalmente sempre muito respeitados, e oralmente anunciava-se o que Jesus disse e fez, não é? Portanto, aquilo que nós hoje temos como Evangelho, ou as 4 versões do Evangelho de São Mateus, São Marcos, São João e São Lucas, são naturalmente muito posteriores, não é, a isto. Portanto, durante os primeiros 19 anos, e até mais um pouco, depois o primeiro Evangelho acontece mais tarde uns tempos, mas é importante perceber que durante este período de tempo há uma transmissão oral, não é, daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus fez, os seus milagres, as suas catequeses. E por isso, à medida que vão escutando, aqueles que vão escutando, ou o próprio apóstolo, no caso de São Mateus e de São João, escrevem, ou aqueles que acompanharam os apóstolos passam para escrito, naturalmente, aquilo que é o que Jesus disse e o que Jesus fez. Sempre a partir das catequeses feitas pelos apóstolos, naturalmente, às comunidades primitivas, não é? E por isso o Evangelho é sempre boa nova, até porque as comunidades, apesar de se irem formando, estavam sempre marcadas com o medo das perseguições, não é? E, portanto, o Evangelho, que é sempre a boa nova de Jesus Cristo, é sempre aquele texto cheio de esperança, cheio de luz, não é? Que nos mostra que Jesus, o que fez, perdura ainda hoje, não fez apenas no passado e terminou, mas continua a fazer hoje os seus gestos, a sua linguagem, o seu amor pela humanidade, continuam a estar muito presentes, sobretudo nos sacramentos.
Quão importante é a Eucaristia para a Igreja? A celebração da Eucaristia é o cerne da comunhão cristã. Nela, a Igreja torna-se Igreja. Ou seja, nós só somos verdadeiramente Igreja e membros vivos da Igreja se, efetivamente, participarmos na Eucaristia. Porque aí estamos mais unidos a Jesus Cristo. E quem está mais unido a Jesus Cristo está mais unido aos outros. Não é? Reparem que, quando Jesus diz: quem não for capaz de me amar a mim mais do que o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, os esposos, os filhos, não é capaz de ser digno de me seguir, é uma verdade fundamental. Mas não quer dizer que este amor incondicional para com Jesus, não é? E que está já presente nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, vá retirar lugar aos outros. Não. É exatamente o contrário. Às vezes pensamos que a pessoa, mas eu tenho que me dedicar aos que estão aqui na terra, porque eles é que precisam de mim. Sem dúvida que sim. Mas o amar a Deus não vai tirar tempo para os outros. Amar a Deus vai-me dar mais capacidade, mais, digamos, mais momento de comunhão para eu amar os outros. Não é? Porque partimos de Deus e esse amor verdadeiro que vem de Deus depois repercute-se nos outros. O contrário é que é verdade, isto é, quem não ama a Deus também não ama os outros. Basta ver, por exemplo, em muitas famílias há filhos, chamadas famílias numerosas, não é? Há filhos consagrados. Há um sacerdote, há uma religiosa. No fim da vida dos pais, quem é que dedica mais tempo aos pais? Normalmente são estes. Não é? Até porque os irmãos também têm a sua profissão, têm o seu trabalho e, embora muitos naturalmente dedicam tempo aos pais, mas se no caso há um familiar que é mais consagrado a Deus, esse vai cuidar. Porquê? Tem mais tempo? Não quer dizer que tenha mais tempo, mas sente essa necessidade. Se eu amo a Deus, também tenho de cuidar dos outros. Quem diz este amor para com os pais, logicamente, diz para com os outros. Não é? E por isso, amar a Cristo, tornar-me membro vivo da Igreja, implica naturalmente ter muito mais capacidade para amar os outros. Não é? Então, por isso é que é importante, reparem, ir a participar na Eucaristia, comungar Jesus Cristo na palavra, no Santíssimo Corpo e Sangue, que me permite depois, naturalmente, estar em sintonia mais com os irmãos. Então, podemos recordar o belíssimo exemplo da Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá, que quando instituiu a sua congregação, Filhas da Caridade, pôs sempre como regra 1 hora de adoração antes de saírem para a rua. E conta-se que um grupo de religiosas novas, não é? Na sua juventude, no seu dinamismo, na sua, digamos, alegria de dedicar-se aos outros, no seu, é próprio da juventude, pediram um dia à Madre Teresa se podia reduzir o tempo da adoração, porque havia tanta necessidade na rua, tanta gente faminta, tanta gente com feridas, tanta gente com fome, era preciso, se calhar, sair mais cedo para a rua. E a Madre Teresa respondeu dizendo: se 1 hora é muito, vamos passar a adorar 2 horas. Não que se esquecesse dos pobres, que ela precisamente viveu para os pobres, não é? Mas para que se percebesse, só se pode tratar bem os outros quando se está em profunda comunhão com Jesus Cristo. E, portanto, a adoração a Jesus Cristo, digamos, o tempo que dedicamos a Ele, não vai tirar tempo aos outros. Não vai tirar tempo para combater a gestão. Antes, pelo contrário, vai-me dar muito mais coragem, mais fidelidade, vai-me dar muito mais ousadia para cuidar dos outros, porque partimos sempre de Cristo e vemos nos outros o rosto de Cristo. Portanto, não estamos a fazer alguma coisa apenas para nos tornar-nos importantes, superiores, porque eu sou capaz de fazer isto, porque eu fui que cuidei desta pessoa. Não. Estamos a fazer porque aquela pessoa é o rosto de Cristo. Quantas vezes Jesus, digamos, apareceu a pessoas que o amavam tanto, não é? Recordamos São Martinho, aquele que reparte a capa, não é? Com o mendigo. Quem era o mendigo? Era o próprio Jesus. Este Martinho, que estava no processo catecumenal, ainda não estava batizado sequer, queria-se batizar, mas naturalmente estava um dia, naquele dia de frio muito grande, aparece-lhe um pobre, ele tinha uma capa, corta a capa a meio e dá essa metade ao pobre. Este milagre tão célebre de São Martinho de Tours revela exatamente que depois de noite percebe
esse pobre era Cristo. Então, só se pode amar os outros se os amarmos como Cristo, não é? E, portanto, fazer a caridade, fazer o bem, entregar-se no anonimato, sem que os outros saibam que eu estou a fazer o bem, isso é que é importante. Porque também sabemos que às vezes se procura fazer o bem, mas para ficar nas parangonas dos jornais, para ficar, digamos, nas fotografias, não é? Não. O importante é sempre este gesto de simplicidade, de proximidade. Mas, repito, só partindo da Eucaristia é que somos capazes de o fazer. Para terminar o programa de hoje, deixo esta pergunta no ar. Que designações tem a ceia de Jesus e que significam? Pois podemos chamar-lhe Santo Sacrifício, Santa Missa, Missa Sacrificial, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão e Morte e Ressurreição, Santa e Divina Liturgia, Sagrados Mistérios, Sagrada Comunhão. Enfim, como vemos, pode haver uma série de nomes e que foram sempre usados ao longo dos tempos, mas eles refletem a mesma realidade. Mas no próximo programa eu irei explicar mais ou menos um bocadinho cada um deles, ou pelo menos alguns deles, o porquê desse nome e o que é que ele também significa mais para nós. Caríssimos amigos e irmãos, telespectadores e ouvintes deste nosso programa A Luz da Fé, que todos possamos, eu como padre e vós como irmãos que me escutais, possamos celebrar melhor as nossas Eucaristias, não ser mais uma, mas ser a Eucaristia, não é? Que pudéssemos sentir como São Domingos Sábio. Havia um momento no dia marcante, antes da Santa Missa e depois da Santa Missa, que de facto cada Eucaristia seja esse momento único, onde eu me entrego a Jesus e deixo que Ele me transforme nele, para depois poder agir sempre em conformidade com Ele. Queira Deus que então que as nossas Eucaristias sejam esse ato de amor, de transformação, para sermos outros Cristos aqui na Terra, uns para os outros. Que a bênção de Deus, que invoco agora para todos, nos ajude a viver assim a nossa missão de cristãos e as nossas participações na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.